Pessoal, então seja bem-vindo aqui para a nossa primeira aula. A gente vai falar de fundamentos de cinemática, tá? Para a gente falar de cinemática, gente, a cinemática escalar, ela estuda aquilo que a gente fala que é movimento. Mas eu poderia te perguntar, e a gente poderia discutir muito aqui sobre o que é movimento, né? E perguntar para você basicamente o seguinte: você está em movimento nesse momento? Então, para a física, para a gente estar em movimento em si, a gente precisa perguntar em relação a quê, né? Porque eu posso dizer que eu estou em repouso agora, em relação a todos os objetos que estão à minha volta. Mas quando eu observo, por exemplo, eu estou num planeta que se movimenta em torno do Sol e que tudo isso faz parte de um complexo que a gente chama de uma galáxia, né? Que é a Via Láctea. E aí isso está inserido no universo, a gente percebe que tudo está em movimento sempre. Então, quando eu vou estudar movimento, eu sempre vou perguntar em relação a quê, tá? Por quê? Porque se eu souber em relação a que objeto, a qual sistema, né? A gente vai perceber, basicamente, que nós teremos dentro desse modelo o quê? A gente vai ter sempre um referencial. Cara, não tem como a gente falar de movimento se a gente não falar de sistema de referência ou referencial. A gente precisa referenciar, né? Se a gente está em movimento. Então, primeira coisa, né? Que a gente precisa levar em consideração é encontrar aí um sistema de referências para esse movimento, que a gente pode chamar de referencial. Mas não é qualquer coisa que pode ser um referencial. A gente precisa sempre de um referencial inercial. E aí eu pergunto para você, o que é um referencial inercial? Basicamente, um referencial chamado de inercial é aquele referencial que estará em repouso em relação a alguma coisa, em relação ao sistema. Por exemplo, quando eu observo o movimento de veículos, eu estou verificando o movimento de veículos em relação à Terra. Então, meu referencial precisa ser um referencial inercial em relação à Terra. Obviamente, eu posso escolher qualquer objeto que seja fixo na Terra para ser representado como um referencial inercial, ok? Então, para existir movimento, sempre pergunto em relação a quê, e nesse em relação a quê, a gente percebe que a gente precisa de um referencial inercial. Eu trouxe aqui para você o exemplo do seguinte: nós temos uma viatura aqui da Polícia Rodoviária Federal e ela está se movimentando numa rodovia. Perceba que para eu detectar onde que essa rodovia ou onde essa viatura se encontra, eu vou ter o meu referencial. No caso aqui, gente, um referencial importante, um poste, né? A não ser que alguém derrube esse poste não vai sair daí, né? Então, a gente pode determinar que esse poste seria o nosso referencial inercial. A partir disso, eu começo a verificar o movimento desse veículo em relação a este sistema. Mas para a gente poder representar esse movimento, a gente precisa determinar uma posição, né? Normalmente em física a gente representa a palavra posição pela letra S, tá? Que vem de space, que é espaço em inglês. Então a gente vai determinar a posição desse veículo. Normalmente, a gente chama essa posição da onde inicia o movimento de posição inicial. Mas a pergunta que vem a calhar é: qual a unidade de medida para uma posição? Dentro da física, da área científica, a gente vai usar sempre a notação científica. Existe um sistema internacional de unidades e medidas que permitem aí para a gente calcular e analisar modelos relacionados aí à posição de veículos, à posição de corpos, tá? E toda a ideia de comprimento ou posição nesse sistema internacional de unidades e medidas, ele será sempre dado em metros, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente vai ter que sempre, tá? Se a unidade estiver no sistema internacional de unidades e medidas, a gente vai ter que sempre passar essa unidade de posição, de comprimento para metros, ok? E a partir disso, eu vou verificando se essa posição desse veículo varia ou não em função do tempo, adotando aí outros referenciais, por exemplo, para verificar a posição desse veículo. E aí a gente pode partir de uma posição
inicial, um SO, até uma posição final, ok? Mas basicamente é esse estudo que a gente precisa começar a fazer. Verificar então, dentro de um referencial inicial, qual a posição do veículo dentro desse sistema, ok? Nessa primeira aula a gente verificou o que é movimento e também a importância de um referencial inercial. Até a próxima aula.